dizer, o Klaus, pra mim, é um árbitro que ele não faz o melhor ano, na minha opinião. Já teve anos melhores do que esse. Mas é um cara que, quando ele apita jogo do meu time, por mais que eu saiba que ele é um ser humano, passível vai de errar. erro, ele é um cara que eu fico tranquilo, porque eu acho que o estilo de arbitragem dele, pra quem entende de futebol, sabe que o cara é honesto. Tem cara que você olha e fala assim, esse cara é um bandido. Você não vai falar que esse cara é um bandido, tá querendo fuder com o meu time. Você olha, você sabe que o cara tá fazendo aquilo. O jeito do cara tocar o jogo, te deixa com raiva, exatamente, Te deixa com muita cara lá na raiva. arquibancada vai falar, esse cara tá roubando. Exato, exatamente. Puta, mal intencionado. Eu não gosto. O Klaus não é esse cara. Eu vou te falar, eu não gosto de usar, até pela convivência que eu tive. O cara é um bandido, o cara tá roubando. Eu jamais falaria isso. Eu sei. Eu costumo falar que o cara é ruim e não deveria estar lá. E muitas vezes ele tá lá por política. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que dá pra diferenciar o cara que é ruim. Esse é o problema. Você tem cara que é ruim. Tem. Que não tem, desculpa, gente, mas que não tem competência pra estar lá. Mas a política leva o cara lá. Por quê? Porque em tudo, futebol é política, né? Sim. Então você tem aquela política de eu gosto mais de você, você é mais legal, você é mais bonitinho. Pro jogo. Entendeu? Você. Não, até em questão de amizade mesmo. Ah, sim. Ou eu sou amigo de alguém que me ajuda. Eu não tô falando que foi isso que aconteceu, mas quem não lembra da Batalha dos Aflitos? Sim. Vocês lembram da arbitragem da Batalha dos Aflitos? A arbitragem foi o ponto alto do jogo, várias expulsões. O que aconteceu com Quem aquele era o árbitro? Puta, Ele eu não acabou, lembro. faz tempo, Beltrame. O Beltrame. O que aconteceu com ele depois daquele jogo? Sumiu. Não, ganhou o escudo do FIFA. Ele ganhou o escudo FIFA. Depois daquele jogo. Então, é isso que eu falo. Nem sempre é o melhor. Mas você é mais meu amigo, você é mais bonitinho, você é mais legal, entendeu? Ou você é afilhado de não sei quem. Não acontece isso com jogador de futebol, gente. Acontece. Em várias Acontece, áreas da vida. Em né? várias áreas da vida. Não é só na O que arbitragem. explica o Sávio Pereira de São Paulo, irmão do Hilton, ser árbitro FIFA hoje? O que explica? Não tá nem fazendo Série A, hein? Não tá Ganhou nem- escudo não. FIFA esse ano, errou na Série A. Errou, tá lá pra Série B. Aquele, várias vezes. aquele Inter e Botafogo, não Foi, Ele aí bota- tá na Série B, Série Errou B, no Série B. Ceará e Santos, que ele anula um gol lá do Léo Batistão, que é um negócio inacreditável. No meio de campo, No né? meio de campo ele marcou uma falta que tinha acontecido há 200 anos atrás lá e que foi uma falta dupla. E que Mas foi eu um vou choque, falar né? mais. A gente normalmente fala do árbitro de campo. Eu fiz uma matéria esses dias falando do árbitro de vídeo. Sim. O Adriano, eu não sei falar o sobrenome dele, ele errou no jogo Inter e Fluminense. Errou assim. Ele, pelo áudio, que foi mostrado o áudio, que era a questão do impedimento, ele mostrou que ele não conhecia a regra do jogo do impedimento. Ele falou assim, mas o tronco não conta se tiver à frente. O avar dele salva ele. O avar dele que salva ele, o árbitro assistente dele que salva ele, fala, não, conta sim. Caralho, o cara não sabia uma regra básica. Do impedimento. Minha mãe sabe que eu conto E agora outra foi na série, foi no jogo do Vasco. Ele não saiu de escala. Mostrou ali desconhecimento de regra. Ele não saiu de escala. Tava na série B no jogo do Vasco. Aí tinha uma questão do gol anulado do Vasco. O Vasco perdeu, acho que pro Brusque. 2 gols anulados do Vasco. Aí na conversa tem um braço do jogador do Vasco e depois ele faz o gol. O cara fala, ele fala assim, mas não é mão imediata, né? Aí o AVAR, que era o mesmo da outra vez, salva ele de novo. Meu Deus. Fala, não, se foi mão, é mão imediata, sim, o gol tem que ser anulado. E isso tá no áudio, no site da CBF, gente. Qualquer um entra lá e escuta. O cara falando. Aí o cara... E ele tá escalado. E ele não saiu de escala. Então a gente fala muitas vezes do árbitro de campo, mas por que o cara que não sabe regra, que o áudio mostra que ele não sabe, tá exposto no site da CBF, não sai de escala? Renato, isso é culpa do CNM? Isso pra mim é comissão. Por isso que eu falo que o processo tá errado. Por isso que eu falo que às vezes a gente reclama só ali, mas tem erro lá atrás. Como que você continua escalando um cara desse? Que tá mostrando pra você que não conhece a regra do jogo. Não, e a Edna, por exemplo, falando de mulher na arbitragem, ela errou
Ela teve um erro e foi praticamente esquecida. E tá voltando agora. Tá né? voltando. E depois as mulheres, né? Muitas das mulheres. E aí você só tem a Edna de apito. Mas a gente teve que cobrar forte. O público teve que cobrar forte Eu lembro pra Edna voltar. E olha que interessante, os torcedores, a imprensa cobrou a volta da Edna. Olha que ponto a gente chegou. Sim. Então, assim, é isso que eu falo. Envolve muito mais, gente. Envolve muito mais. Então, às vezes, o cara é ruim. Você vai falar pra mim que um cara que não conhece a regra do jogo, tá fazendo Série A de brasileiro, Série B de brasileiro, é bom? Se ele errou uma vez, você ainda fala, esqueceu ali. Mas duas? Então, o problema não é só no campo. A gente tem problema no VAR. E o problema tá onde? No processo. Tá no processo de quem escala. E aí vai muito além. Que é isso que eu falo. Todo ex-jogador pode ser um bom treinador? Vocês acham que todo ex-jogador vai conseguir virar um bom técnico? Não. Claro. Ou um bom comentarista? Por que necessariamente um ex-árbitro vai virar um bom gestor? Sim. Você ser gestor envolve muito mais do que você ter tido um escudo FIFA. Muito mais. E aí o que você pega? Ah, vou formar minha comissão. Esse foi FIFA, esse foi FIFA, esse foi FIFA. Vou colocar aqui. Quem disse que porque eles foram FIFA, ou porque foram bons árbitros, vão ser bons gestores de arbitragem. Sim. Então, eu falo, a bola de neve é muito maior. Eu só discordo de uma coisa sua, Renato. Você não vai falar nunca, tá certa de não falar mesmo, porque não... Mas, assim, eu posso falar, não tenho nada a ver com a arbitragem brasileira. Mas, assim, você falou assim, o Voaden lá em 2012, poucas pessoas perceberam. O cara tá magoado. Eu vou só pegar esse exemplo esse jogo de exemplo. Foi 1-1 esse jogo, né? Foi 1-1. Foi 1-1. Assim, você falou assim, eu não falo nem que o árbitro é bandido, eu não falo que o árbitro é mal intencionado, etc. Até porque eu entendo também o sentimento de que se a gente partir pra esse lado, acabou, de né? achar que todo mundo é bandido, de achar que acabou. todo mundo é o Edilson Pereira de Carvalho lá que se vende pra ganhar dinheiro de aposta, caramba, aí não faz sentido a gente acompanhar E mesmo esse porque esporte. se a gente for falar de aposta, eu acho que vai muito além da arbitragem. Lógico, é jogador. Porque a gente tá vendo gol contra aí hoje, escanteios, coisas assim que colocam em xeque dentro do campo e não é em relação à arbitragem. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, uma coisa que aí assim, todo cuidado pra falar, por isso não vou citar nome de ninguém, etc e tal, eu também não tenho provas, sou contra esses caras que estão lançando também super teorias da conspiração, de não sei o que e tal. Eu só acho o seguinte, pra mim é muito claro, você diferenciar o árbitro, que ele é ruim, e existem vários. Vou te dar um exemplo aqui, aí eu posso citar o nome, porque eu não tô falando da índole do cara. Ele é ruim, Sávio Pereira de Sampaio, ele é um árbitro horroroso, ponto. Ele é horrível. Ele é ruim, ponto. É ruim. Não vejo nele um caso de deliberado. Fala, esse cara ele veio pra me roubar. Não, eu não vejo. Eu vejo que ele é horroroso. Ponto. Não deveria. Tomara que ele consiga se repaginar, que ele consiga. Se reciclar, vou até perguntar na sequência pra você com relação a como você enxerga a formação dos árbitros brasileiros, porque você foi bandeira, etc e tal. E eu quero muito saber essa questão, porque também acho que a arbitragem brasileira passa por isso, por essa formação, que a gente pouco sabe sobre ela. Sim. Mas pra mim é muito claro diferenciar esse cara, que é o cara horroroso, do cara. Tem aquele cara que você sabe. Todas as ações dele, assim, tá na cara que ele foi pra te prejudicar, pra prejudicar um dos lados. E você vê na cara, e às vezes, mesmo quando é pro teu lado, você nota. É aquela coisa que você fala assim, mano, hoje assim. Hoje tá marcando tudo. Hoje tá marcando tudo pra um lado só. Tá na cara que assim não é ruindade, Renata. Tá na cara que o cara foi pra te operar, Renata. Isso existe. Eu vou te falar de uma forma diferente, né? Que é aquilo que eu te falei. Eu acho que a gente não pode falar em roubo, a gente não pode falar de má intenção, em nada disso, porque tem os caras ruins. Mas a gente pode falar que o árbitro, não generalizando, tá? E quando você fala daquele negócio de o árbitro ser caseiro, de muito isso. Primeiro, eu tenho um livro em casa de Portugal, que é muito legal e que fala Ciência da Arbitragem. E esse livro traz dados muito, muito interessantes mesmo sobre a arbitragem. Por exemplo, um deles é que
quando o árbitro, ele tá apitando o jogo aqui, ele tem a tendência de marcar menos faltas do time da casa. Então, isso é um dado de um livro que mostra a ciência da arbitragem em Portugal, por exemplo. Pode ser subconsciente, de forma subconsciente, mas aí você é o que muitos vão chamar de árbitro caseiro. Mas o livro traz esse dado, essa tendência. A diferença de você apitar um jogo com torcida e o jogo sem torcida. Sim. Que no subconsciente influencia as decisões do árbitro. Muito. Então, é um livro que fala da ciência da arbitragem, que traz dados desse tipo, e são dados baseados em estudos. Entendeu? Não dá para generalizar, não, mas você vai perceber que isso acaba acontecendo na grande maioria. Essa tendência para o time da casa, essa tendência para o time mais forte contra o time menor. Perfeito. Entendeu? Então, aí a gente não tá nem falando de roubo, entendeu? Que eu não gosto dessa palavra. Mas dados que trazem isso com estudos. Então você tem essa tendência que muitas vezes é subconsciente da arbitragem. O árbitro nem percebe que ele tá tendo aquela tendência, na maioria dos casos. E aí, fugindo desses dados que eu acho muito interessante, o livro é gigante e traz dados muito além desses, né? E que pra gente que vivencia o futebol, ajuda demais. A gente vai falar aí não só da tendência do árbitro, a gente vai ver como mudou na época da pandemia, os estádios vazios, sem torcidas, vitórias de time visitante. Sim. Entendeu? Então não influencia só no árbitro. Influencia nos jogadores. No jogo também. Claro. No jogo. Você ter a casa cheia e você ter a casa vazia. Você tem dados que mostram isso. Então esse é um ponto. Mas eu vou falar para vocês um outro ponto que não é científico, de estudos, mas que eu acho que pode pisar no subconsciente do árbitro. Não generalizando, gente, pelo amor de Deus, jamais. Claro. Mas de um ou outro pode pesar. Principalmente se não é um árbitro que é de elite, se não é um árbitro com muita estrada, né? Se não é um árbitro assim com uma força pelo seu trabalho dentro da arbitragem. A punição. Você errou contra um time grande, a mídia vai bater em você forte. Os torcedores vão bater em você forte se o erro foi contra um time grande. Se você errar contra o time menor, Ninguém vai falar nada. as pessoas muitas vezes não estão nem vendo o Não jogo, vão não vão saber. nem comentar daquele jogo. Ou não vão falar nada. E a tendência é você ser punido se todo mundo começar a comentar. E isso, no subconsciente, isso também pode Pesa. interferir numa arbitragem. Ou seja, Isso é a famosa interferência de fora interferindo no que o cara faz dentro de Cara, campo. isso acontece até com quem comenta a arbitragem, né? Isso acontece com o jogador. Você concorda? Sim. Que a gente vê jogador que sente o peso de um jogo, É. o peso de uma torcida. O cara que serve pra seleção. É ser o cara que humano. não A gente, serve. eu tenho um livro também de Portugal, muito legal, que não é meu, esse é do meu namorado, pra falar a verdade, que ele trouxe quando ele foi num congresso lá. E assim, o Rafa, ele trabalha com futebol também, ele foi treinador de goleiros do Santos durante 10 anos, trabalha com futebol há muitos anos. Então ele tem muito livro relacionado ao futebol. E esse é como ganhar jogando com a cabeça. E esse livro também traz dados interessantíssimos de quanto pesa para um jogador, para um atleta, certas situações. De quanto você vê que pesa ele jogar em certos estádios. Tem um dado lá que eu achei muito interessante. Que eles fizeram um estudo. Então vamos dizer assim, você vai fazer um cabo de guerra eu contra você. Você vai fazer
uma força muito maior do que se a gente fizer um cabo de guerra em grupo. Então, se tem 10 aqui, 10 aí, você não vai colocar a mesma força do que quando você coloca sozinho. E isso, num time de futebol, se o cara não fizer da mesma forma, vai interferir. Então, eu falo, é muito além do que a gente imagina. Claro. Não só a arbitragem, como um jogador, um treinador. Você trabalhar numa pressão gigantesca é muito diferente quando você tá bem. Tem jogador que ele é movido pelo grupo. Se o time tá bem, ele tá bem. Se tem um problema no grupo, eu vou falar, gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vou citar agora o futebol feminino. Brasileirão, Palmeiras perdeu agora no jogo de volta, semifinal de Campeonato Brasileiro de 4-0. Os problemas internos são gigantescos. Bizarro. Palmeiras... Bizarro. Palmeiras afastou as duas melhores zagueiras por indisciplina. E aí você tem, muitas vezes, no futebol feminino, problemas maiores com grupo do que masculino. Mas você não tem aquela mídia em cima, a coisa passa. Exatamente. A repercussão Não rende. não rende. Então, eu falo, nesse ponto, a gente também precisa analisar o árbitro como um ser humano que também está suscetível a esse tipo de situação.